ministério prometido. O texto, 2 de Timóteo 1:6. Ministério prometido, texto 2 de Timóteo 1:6. Amém? Por esta razão te lembro que despertes o dom que Deus te deu, o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Podem se sentar. Em toda e qualquer circunstância, o crente, ele tem um ministério dado por Deus. Cada um de nós que aqui estamos, temos um ministério. Não importa o que você faz, mas a cada um de nós é dado um ministério. Existem pessoas que foram chamadas para diversas atividades na igreja, outros chamados apenas para uma atividade. Mas o certo é que todos que aqui estão têm um ministério e devem exercer adequadamente este ministério. E eu paro então e vejo a situação pela qual muitos obreiros estão se perdendo porque não foram devidamente orientados. O problema está na orientação, no preparo, é o início de tudo. Olhamos e vemos que muitas e muitas pessoas, elas estão na igreja e não sabem efetivamente qual o seu ministério, o que vão fazer, não por ignorância, mas por falta de preparo. Porque as igrejas, em geral, elas apanham qualquer pessoa, no sentido amplo, apanham qualquer pessoa e consagram para um determinado ministério, para uma determinada atividade na igreja. Só que não se observa o tempo de evangelho, e a Bíblia mesmo diz para quando consagrar, no caso de um presbítero, que ele não seja novo convertido. O primeiro conselho é que ele não seja neófito, ele não seja novo na fé, que ele seja uma pessoa que já tenha uma certa experiência. Quando se manda separar os diáconos, não se faz tanta exigência, porque o diácono ele vai atender às necessidades básicas, mas necessidades materiais da igreja. E aí, mesmo assim, a Bíblia ensina que eles primeiro devem ser provados para depois aprovados. Mas nós não temos visto isso. Nós temos observado que as pessoas não estão seguindo adequadamente aquilo que a palavra de Deus orienta acerca do seu ministério, da sua vida cristã, do trabalho que ele vai exercer para a glória de Deus. Vemos então que Deus faz promessa e precisamos crer na sua palavra. Quando Deus chama você, esse chamamento, ele é uma espécie de convite. Não é uma imposição. Não é uma coisa que Deus vem e impõe a você dizendo assim, amanhã você vai ser isso, amanhã você vai ser aquilo na igreja, e se você não for, eu vou deixar você doente ou vou fazer algum tipo de maldade contigo. Isso não acontece. Mas devemos nós nos ater que o chamado de Deus para qualquer ser humano é uma honra muito grande. Você imagina, no meio de milhões, de bilhões de pessoas, você ter sido escolhido aqui na terra para fazer um determinado trabalho para Deus. Imagine então a sua honra, o privilégio que você tem em ter sido escolhido para exercer tal atividade. Nós vemos então uma situação em que Deus falou com um personagem chamado José através dos sonhos. Deus falou acerca do seu ministério. Mas o diabo ele fez tudo para impedir a conclusão desse chamado. Não pense você, e quando você observar que uma pessoa teve uma ascensão muito rápida na igreja, no sentido de trabalhar e de exercer determinadas atividades, que isso se deu porque a pessoa, ela é uma pessoa extremamente capacitada. Muitas vezes, essa pessoa, ela surge no cenário evangélico como quem cai de paraquedas. Eu vejo então acontecer, e vocês também veem muito isso, um determinado artista se converte.
A primeira coisa que você vê é ele ser chamado para ser pastor em uma igreja. Se é uma mulher famosa, ela vira pastora. Você vê, nada contra, nem vai aí nenhum tipo de crítica à condição da pessoa, mas uma pessoa que leva uma vida fora dos caminhos do Senhor, exercendo suas atividades criminosas, ele se converte, vem para a igreja e imediatamente ele é consagrado a uma determinada função na igreja. Isso causa um mal-estar, porque quem não é crente, que está lá fora, não compreende. Ele até pode realmente ter sido chamado por Deus para ter um ministério na igreja, mas até que ponto ele poderia exercer de imediato esse ministério? Você pega e vê todo tipo de coisas que acontecem, as pessoas vêm para o Evangelho e logo são consagradas para uma determinada função. E isto não deveria acontecer. Na verdade, a pessoa deveria, primeiramente, passar por um período probatório, deveria ter um número mínimo de anos para que a pessoa pudesse exercer a sua atividade, ter se instruído, passado por um seminário, porque criou-se entre os evangélicos uma ideia mentirosa de que Deus chama capacitados. Não é assim? Não. Deus, ele capacita os chamados. E esta não é uma verdade. Deus só chama capacitados. Deus só chama pessoas que estão preparadas para exercer aquela atividade. Chamar para a igreja, chamar para a obra, Deus chama todos. Todos são bem-vindos na obra do Senhor. Mas as pessoas que vão exercer uma atividade, aquelas pessoas que vão ter uma função eclesiástica, elas precisam ter um mínimo de preparo para que elas possam ajudar aqui na terra Deus a conduzir o seu rebanho. Qual é a primeira coisa que temos que aprender a fazer quando somos chamados por Deus? Fechar nossa boca. E quando eu digo fechar a boca, eu não estou me referindo tão somente ao fato de não fazer fofocas, porque isso já deve ser padrão do crente. O crente não deve fazer fofoca, então Deus não precisa lhe advertir acerca disto. Mas Deus manda que o crente feche a sua boca, não porque o diabo não saiba, porque o diabo sabe que Deus tem uma obra contigo, mas para que evite certas distorções, certas situações, principalmente de inveja. Não existe coisa pior do que você estar numa igreja em que as pessoas tenham inveja de você acerca daquilo que você faz na obra de Deus. Mas por que isto se dá? Porque muitas pessoas, antes mesmo de se concluir aquilo que Deus havia determinado, ela já sai anunciando aos 7 ventos, e isso causa um certo mal-estar. Gênesis 37, versículos 7 e 9, a palavra de Deus nos diz assim: estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Depois teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Imagine você, ser você o caçula de uma família, e os teus irmãos não entenderem que desde o princípio você tem uma aptidão para a área administrativa muito boa, e o seu pai, independentemente da idade, vem e escolhe você sendo o caçula, sendo o menor. Qual é a sua função? Qual o seu dever? Manter a sua boca fechada? Porque o simples fato de seu pai já te escolher já causa um mal-estar entre os teus irmãos, entre a família. Porque o mais velho vai parar e vai dizer assim: como é que pode? Eu tenho 30 ou 30 e poucos anos, e o meu pai chama fulano que tem 15 ou 16, que era mais ou menos a idade que José tinha, quando ele já administrava as coisas de seu pai. José já usava uma roupa diferenciada para identificar que ele era alguém que tinha uma função administrativa. Só que, fora isso, José começou a ter sonhos acerca do seu ministério. E o que devia ele fazer então? Devia ele observar esse chamado, mantendo a sua boca fechada, se preparando para que na hora correta pudesse Deus utilizá-lo naquilo pelo qual Deus o havia chamado. Mas José começou a contar, e os seus irmãos
por não terem uma visão espiritual, e isto numa igreja é comum, porque nem todos que estão na igreja orando, jejuando, cantando, participando da ceia, têm uma visão espiritual aguçada. Muitos ainda estão na igreja seguindo um padrão mundano, um padrão material, e não conseguem compreender, ainda que você esteja fazendo comentário a título de mostrar o que Deus tem para você. Então o que você faz? Fecha a sua boca. Porque nós vemos então pessoas que nem sequer ainda receberam a unção para aquela atividade, e as pessoas já começam assim, eu vou começar a fazer isto, eu vou começar a fazer aquilo, eu vou agir assim, e isso causa um mal-estar, porque ninguém gosta de quem tem visão, ninguém gosta de visionário, ninguém gosta de pessoas vanguardistas, ninguém gosta de pessoas que são para cima, para frente, porque o ideal é termos pessoas ignorantes para que possamos manipulá-las. Mas no caso de José, não. José era um moço que tinha aptidões, ele possuía talento, e infelizmente ele chega e tem um sonho e comenta junto com os seus irmãos, dizendo, olha, estávamos catando os nossos molhos, juntando o nosso trigo, e aí aconteceu que o molho meu ficava em pé e vocês se curvavam em volta de mim. Depois ele chega e diz aqui, contou outro sonho dizendo, o sol, a lua e 11 estrelas. O sol era o pai dele, a lua a mãe dele, e as 11 estrelas eram os 11 irmãos dele. O próprio pai chama a atenção dizendo, então quer dizer que até eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? São situações em que você precisa compreender. Às vezes eu falo aqui, como já disse numa outra circunstância, todos nós que estamos aqui fomos chamados para sermos sacerdotes de nossas famílias. E você, como sacerdote da sua casa, o sacerdote da sua família, você precisa medir muito bem as palavras, porque as pessoas podem não entender o propósito daquilo que você está dizendo. As pessoas podem achar com isso que você está tentando dominá-las. Então a primeira coisa que você faz para que o seu ministério possa realmente crescer, fluir, é fechar a boca, é aguardar o momento. Quantas vezes me deparei com crentes na rua dizendo assim, não vou mais continuar naquela igreja não. Aí você pergunta, mas por quê? Irmão, estou lá 15 anos, e há 15 anos eu sou bancário. Ainda chegam a dizer assim. Bancário é a pessoa que fica sentada no banco na concepção desses ignorantes. Eu sou bancário, e o meu pastor não me consagrou ainda, ele ainda não entendeu o meu chamado. E o pior, que eles às vezes ainda falam assim, o homem, ele não está entendendo o meu ministério. Primeiro, ele já demonstra que ele não possui, o ministério dele é um lixo, quando ele se dirige a ungido de Deus como homem, no sentimento comum. O homem não entende, ou seja, a carne. Quando ele diz o homem, ele quer dizer a carne. Ou seja, ele não tem espiritualidade, ele não está vendo a santidade. Toda hora eu levo o tombo na igreja escorregando no azeite. Eu exalo azeite, eu cheiro azeite. E aí todo o tempo, quando eu transpiro, cai azeite pelo chão e escorrego de tanta unção que eu tenho. Mas o homem não vê. Então já saiba de antemão que ele é um bode. Porque se ele fosse alguém com chamado, a primeira coisa que ele faria era fechar a sua boca e aguardar o cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Então buscamos observar e fechar a boca. Esse é o primeiro passo. Depois, não ficarmos dependendo de ajuda humana. Deus proverá os meios para isso acontecer. José tentou se beneficiar de um favor. José virou e disse para o copeiro, olha, quando chega lá, lembra de mim, dá um toque lá em Faraó, fala com ele acerca de mim, diz quem eu sou. Isto é comum. Muitas vezes nós queremos exercer uma atividade na igreja, queremos fazer alguma coisa. Isto é normal. Não há nenhum problema, nenhum inconveniente em você querer ser um obreiro, exercer uma atividade na igreja. É lícito, é digno. Paulo escreve e diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, aos olhos de Deus, você desejar ser um obreiro
é uma excelente obra, é uma honra. Mas você precisa aprender a fazer isto dependendo de Deus. Como é que você vai conseguir isto? Lendo a Bíblia, se preparando, tendo experiências. Mas as pessoas não. Elas querem, de uma forma ou de outra, influenciar alguém para que esse alguém fale com o pastor. Acontece muito. A pessoa chega, convida um irmão para ir na sua casa. Pastor, vamos lá almoçar na minha casa. Aí o pastor vai almoçar. E aí começa a conversar. Daqui a pouco chega na hora que ele fala assim, pois é, esse tempo todo lá na igreja, o pastor ainda não conseguiu vislumbrar que eu tenho um chamado. E aquele pastor amigo se deixa envolver pela situação e a primeira coisa que faz é o quê? Numa reunião de ministério, chegar e dizer assim, pastor, tem que olhar para o fulano. Fulano tem um chamado. Ele pode ter até um chamado, mas o toque do chamado ainda não chegou nos ouvidos do dirigente da congregação. Então, o obreiro, ele não pode ser influenciado por ninguém. Eu não posso tomar uma decisão para escolher alguém simplesmente porque chega um obreiro e diz assim, não falta o culto, é dizimista, mas não faltar culto e ser dizimista é compromisso do obreiro, do crente. Eu não posso ficar, como já aconteceu, pessoas tentarem me influenciar acerca de certas situações. E eu nunca me deixei levar. Se eu deixasse a influência prevalecer, esta igreja hoje, estavam todos aqui pulando, dançando, virando cambalhota, todo mundo entregando visagem, revelamento e profetagem. Estava uma bagunça. Mas por quê? Porque as pessoas se deixam envolver pela emoção. E o obreiro, ele não pode de forma alguma deixar que os outros cheguem aos seus ouvidos para lhe influenciar. E aquele que tem um chamado de Deus não pode também se utilizar de nenhum tipo de artifício para chegar aonde Deus quer que ele chegue. A primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Trabalhar para ser notado. Trabalhar para ser notado. A Bíblia diz, Gênesis 41, 1, passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao Nilo. 41, 12, estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. O que aconteceu? José estava preso, e estava ali o padeiro e o copeiro de Faraó. E juntos, o que acontece? Ele vem e conta, eles contam para José o sonho que eles tiveram. E José diz assim para o padeiro, 3 dias para você morrer, e vira para o padeiro, para o copeiro e diz, você vai voltar a servir junto ao rei, e isto aconteceu. Mas o que ele faz? Ele pede ajuda. Quando chega lá, fala de mim lá, dá um toque, um totozinho, sabe? Aquela situação, como quem não quer nada, menciona o meu respeito. Em outras palavras, Deus me usa. Ele quis o quê? Se promover, olha, Deus me usa. E quantas vezes você sai e vai em alguns lugares em que a pessoa começa a entregar visão, revelação, não para a glória de Deus, mas para que os outros vejam e chegue até o seu pastor e diz assim, Deus está usando muito o irmão fulano, né? Ou seja, ele se promove para ser beneficiado acerca do seu chamado, o que não deveria acontecer. Passou 2 anos, 2 anos inteiros, depois que ele saiu da cadeia. E aí Faraó contou o sonho que teve. Preste atenção, que Deus não antecipou nada para favorecer José. Deus deixou o curso natural da história seguir. José estava preso, Faraó em sua casa, tranquilo, quando sonha. E haviam se passado 2 anos depois que o copeiro retornou às suas atividades. Deus não facilita o ministério de ninguém não, meu irmão. Se você vê um ministério progredindo com muita facilidade, você tenha certeza que tem alguma coisa errada. Deus não facilita a vida de nenhum obreiro. Me mostre na Bíblia um único obreiro que teve o seu ministério produzindo maravilhas inicial. Passou o quê? Ele teve muita dificuldade
Porque a obra de Deus é feita com dificuldade, ninguém progride no Evangelho com facilidade. Ah, mas fulano abriu uma igreja, tem 1 ano, a igreja está lotada. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, é só você parar para pensar que alguma coisa tem. Porque ninguém quer sentar-se para ouvir uma palavra que faça com que ele mude a sua forma de pensar e agir. As pessoas querem se sentar para ouvir aquilo que lhes faz bem. A pessoa quer pastores massageadores de ego. As pessoas se levantam de suas casas e vêm para a igreja para ouvir aquilo que querem ouvir, mas não saem para ouvir aquilo que precisam ouvir. Então, não se pode deixar de forma alguma, sob nenhuma circunstância, que alguém venha influenciar no seu ministério. Ainda que alguém chegue para você e diga assim, eu estou notando você. Se está notando você, você pode acreditar que alguma coisa não está certa. Quem tem que observar você é o seu pastor. É ele quem tem que estar atento ao seu trabalho, às suas atividades, às suas atitudes. Uma vez, chegou alguém aqui e disse para mim assim, pastor, o irmão fulano está prontinho para ser diácono, né? Eu falei, quem? O irmão fulano. Eu falei, eu acho que você está equivocado. Não, pastor, o senhor não está vendo? Eu falei, estou. Você conhece o irmão fulano da onde? O irmão congregou aqui com a gente, todos os dois. Você conhece o irmão fulano da onde? Eu conheço ele aqui da igreja. Eu falei, pois é, eu conheço ele de fora da igreja. Você não sabe o que ele faz na atividade profissional dele, sabe? Não sei. Você não sabe que ele ainda continua bebendo, sabe? Que por força da profissão dele, ele é obrigado a descer a borracha no povo aí. Você sabia disso? Ah, não. Você sabe de outros detalhes? Não. Então, como é que você vem dizer para mim que ele está pronto para exercer uma diaconia, se ele ainda não está nem pronto para ser batizado? Ah, mas ele era meu amigo. Ele era meu amigo. É meu amigo. Não congrega aqui, mas é meu amigo. E nem por isso eu coloquei como diácono na igreja. Você não pode deixar. Até porque, falava hoje eu aqui com os obreiros, acerca de determinadas situações, e eu digo para vocês, o pastor sabe como é que é o rebanho que ele conduz. Ele conhece os membros da sua igreja. O pastor sabe como é que é cada um. E não tem que ficar ninguém influenciando. Pastor, faz isso. Não peça para fazer, porque não é função de ninguém intervir numa atividade que é exclusiva do pastor e do ministério. Ah, por que não coloca fulano para fazer isso? Não interessa. Isto é competência do ministério. Talvez você ache que o pastor esteja errado, mas não está não. O pastor está certo. Uma hora ou outra, Deus vai mostrar que isso é o que acontece. Devemos nos manter puros e fiéis. Gênesis 39, 7 ao 9. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou na minha mão tudo o que tem. E observe o que ele ainda diz, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu posso cometer esse grande mal e pecar contra Deus? Preste atenção. José era tão competente que Potifar o colocou em sua casa, e quando Potifar viu que aonde José colocava as mãos, tudo progredia, tudo se multiplicava, tudo era abençoado, Potifar disse para José, você é o top de linha aqui. A única coisa que eu não permito que você faça é se meter com a minha mulher. No mais, está tudo nas tuas mãos. Faraó não tinha conta do que estava na mão dele. Ele nem sabia, porquanto era próspero as atividades de José. Então, o que nós temos que fazer e aprender a fazer? Nós temos também que entender que devemos nos manter puros e fiéis. E eu não me refiro só ao sentido sexual, que esse texto fala especificamente nisto, mas nos mantermos fiéis em relação às nossas vidas diante de Deus, porque
de uma forma ou de outra, na medida em que fazemos alguma coisa contra os estatutos, contra os ensinos de Deus, nós estamos adulterando também. E temos então que nos manter fiéis. Deus entregou nas mãos de José a casa de Potifar. E o que fez Potifar? Administrou adequadamente. José, em momento algum, desrespeitou Potifar. Em momento algum, José foi desrespeitoso com a casa. Mas nós também temos que aprender assim. Muitas vezes, recebemos uma atribuição do nosso pastor, recebemos uma atribuição do nosso ministério, e o pastor dá liberdade para o crente, dá liberdade para o obreiro fazer determinada coisa, e ele troca as mãos pelos pés. Você permite a ele que ele faça uma oração numa casa, uma semana depois, ele chega, pastor, estamos abrindo uma congregação, um ponto de pregação naquela casa. Porque é certo que na medida em que ele conseguir consolidar aquilo, ele vai formar uma microigreja e mais dia menos dia, ele vai dar um pé no ministério e vai embora para aquele lugar. Isso é certo. Por que vocês acham que tem esses milhões de congregações de Assembleia de Deus e esses milhões de mentirosos que se passam por pastores por aí? Porque são pessoas que um dia tiveram um voto de confiança. E aí fizeram o quê? Roubaram do pastor uma parte do rebanho. Talvez você diga assim, pastor, se ele roubou, é porque o pastor não dava o devido alimento. Não é verdade, o pastor até dava o devido alimento. Mas confiou naquele obreiro uma determinada atividade, uma situação, e ele o apunhalou pelas costas. Então, nós temos que aprender a ser fiéis aos nossos pastores, ao nosso ministério, aos nossos irmãos. A igreja, ela precisa aprender a ser fiel uns aos outros. Os membros ao ministério, o ministério fiel aos membros. Porque muitas vezes também nós, obreiros, fazemos o quê? Enganamos o rebanho. Quantas vezes vocês já viram pessoas que prometem cura, libertação, salvação, isso e aquilo, e quando não acontece, a maneira mais prática de se livrar da cobrança é dizer o quê? Você não teve fé suficiente para isso acontecer. Não deixa de ser também uma forma de trair. Até porque, se eu não concordo, o que faço? Desculpe, pastor, mas eu estou me desligando desse ministério porque eu não concordo com isso. Eu conheço uma irmã em que ela fazia parte de um determinado ministério, que lá era orientada assim: todo mundo que entrar aqui tem que ir embora com uma visão, com uma revelação ou com uma profecia. E aí, ela nem batizada com o Espírito Santo à época era. Mas aí chegava alguém, ela orava, Deus está mandando dizer para você isso e aquilo. Aí um dia ela foi assistir um estudo que eu dei. No dia seguinte ela tirou carta e foi embora para outra igreja. Não está certo, isso não vou ficar aqui. Aí sabe o que aconteceu? Deus realmente passou a dar a ela visões e revelações. Lhe batizou com o Espírito Santo. E isso acontece muito. Pergunto para você, esse pastor que dirigia, essa pessoa que dirigia esse ministério, era fiel a Deus? Não. E os obreiros que estavam com ele, eram fiéis a Deus? Não. Eles eram fiéis ao pastor na sua mentira, na sua falcatrua, no seu erro. Então, nós temos que mudar essa nossa maneira de pensar, de agir e de ser. Quando nós somos chamados por Deus, o adversário trabalha e a tribulação, ela é persistente e duradoura na nossa vida, mas ela não é eterna. Ela acaba. Quando você é chamado, a tribulação, ela vem persistir e ela dura, ela demora, mas ela não é eterna. Ela vai embora. Se José fosse liberto antes de Faraó ter o sonho, ele não seria útil para Deus. Seria? Não, não seria. Por quê? Havia necessidade de se cumprir aquele período para que Faraó tivesse o sonho. Por isso é que eu disse, Deus não antecipou o sonho de Faraó para beneficiar José, não. Muito pelo contrário. Depois do sonho, José foi usado por Deus para beneficiar o mundo. Deus não podia chegar, a partir daquele instante, os homens que estavam lá com José, um morreu, o outro foi servir junto a Faraó, Deus não podia ter dado aquele sonho a Faraó de imediato? E aí o que aconteceria? Faraó
mandaria chamar José, porque o copeiro havia lhe informado acerca dele. Mas não, passaram-se 2 anos. 2 anos, José continuou amargando ali na cadeia, esperando o momento de que alguma coisa positiva acontecesse em seu benefício. E aconteceu em função disso. Gênesis 41:14 nos mostra. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Preste atenção num detalhe. O que um obreiro qualificado por Deus ele tem que fazer? Veja que quando o copeiro fala acerca de José, Faraó manda chamá-lo. E quando chega a ordem lá, o que José podia ter feito? Ido da mesma forma que estava ali na cadeia, correto? Não. A primeira coisa que José fez foi sair, se barbear. Por que José fez barba? Porque para o egípcio a barba é abominação. Os egípcios raspavam a cabeça, as axilas, tiravam todo o pelo do corpo, por uma questão de higiene, questão de piolho e todo tipo de doença. E para eles era uma abominação o homem de barba. O que faz José? Se adequa ao ambiente que ele precisava estar. Isso prejudica muito o crente, porque o crente, ele aceita o evangelho, ele passa a ser obreiro, e depois ele começa a ditar normas como se fosse plano de Deus. Eu tive uma visão, uma revelação, um sonho, dizendo que agora todo mundo tem que se vestir assim, tem que andar assim. Não. José se apresentou qual era o costume de se vestir daquela gente. Chegou, barbeou-se, trocou de roupa, foi limpo, se apresentou, ou seja, adotou uma aparência agradável, uma aparência que atendia todas as necessidades que eram daquela época. Hoje, então, você vê que o que eles fazem? Você observa que as pessoas, elas chegam, são chamadas, mas quando chega na hora de fazer determinada mudança, vem a alegação: não, eu não mudo assim porque Deus me chamou desse jeito. Já presenciei pessoas que estavam sentadinhos no seu banco, muito bem, tranquila, aí não tinha nenhuma alteração. De repente, a pessoa foi chamada para ajudar a dirigir a oração na igreja de onde ela fazia parte. Na primeira oração que ela apareceu com o vestido até o pé, punho fechado, gola, aquele vestido inteiro de uma cor só, e aí virou, e quando perguntaram por que ela estava assim, ela disse assim: não, irmãos, Deus falou que eu tenho que me vestir assim. Deus comigo tem uma obra diferente. Mentirosa, Deus não tem obra diferente com ninguém. Não tem Bíblia de particular interpretação. Tampouco Deus vai colocar você para destoar o ambiente onde você frequenta. São pessoas que utilizam-se de argumentos fraudulentos para tentar convencer os outros de uma espiritualidade que eles não possuem. José não. José, quando saiu, a primeira coisa que fez, se barbeou e mudou de roupa, ou seja, tirou aquelas roupas velhas que ele vestia, provavelmente, se barbeia, acredito eu, tomou seu banho e foi até a Faraó de forma apresentável. Sabe por quê? Um servo de Deus se apresenta diante das autoridades e principalmente diante de Deus de vestes limpas, se apresenta de forma diferenciada, não se apresenta como um qualquer. Então, olhamos e vemos que isto tem que acontecer, tem que ser desse jeito. Você precisa lembrar: pastor, mas, por favor, eu não sou obreiro. Então essa mensagem não vai se adequar a mim, né? Vai, em tudo por tudo. Em todos os aspectos. Não adianta você estar sentado num banco de igreja e imaginar que o que está sendo pregado não te atinge porque você não é obreiro, porque todo crente é um obreiro do Senhor Jesus. De uma forma ou de outra, todos nós trabalhamos para Jesus, quer evangelizando, quer visitando um hospital, quer varrendo uma igreja, quer limpando um banheiro da igreja, quer socorrendo um necessitado. Todos nós estamos fazendo tudo isso
para a glória do Senhor Deus. E Deus nos recompensa na medida em que trabalhamos para Ele. Deus só entrega o ministério em tuas mãos quando tu já estiver preparado. José tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. Quando José foi governar o Egito, José tinha 30 anos de idade. Gênesis 39, 46 diz: ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra. Ou seja, 13 anos depois que José teve os seus sonhos junto com os seus pais na sua casa, é que José foi ser escolhido por Deus para administrar o povo de Faraó e, consequentemente, ele tinha 30 anos de idade. Por que isto? Porque uma pessoa, ela só poderia naquela época ser considerado maior de idade e responsável quando ele estivesse o quê? Uma outra cabeça, uma outra postura, maturidade. E ele, no caso, ainda era um jovem, ele precisava, naquela prisão, ele precisava naquela situação, demonstrar o quê? Equilíbrio, uma série de exigências que Deus queria que ele aprendesse, que ele criasse, que ele gerasse, para que ele então pudesse exercer efetivamente a sua atividade. Hoje nós vemos igrejas em que as pessoas pegam garotos, aí meninos, e entregam funções de importância. Já vi até no Facebook, sei lá, na internet, meninos aí dando aconselhamento pastoral. Nem fralda o bendito aprendeu a trocar, ele dá aconselhamento pastoral. No mínimo, quem se aconselha com ele é tão problemático quanto ele. Aonde um garoto vai poder dar atendimento pastoral, e você vê isso acontecer porque a igreja está fazendo tanta promoção para encher, que está se permitindo todo tipo de atividade. José não. 15, 16, 17 anos, sua época de sonhos, a sua venda pelos seus irmãos. 30 anos de idade, ele veio exercer o seu ministério. Por quê? 13 anos de aprendizado, 13 anos de experiência, 13 anos de luta. E aí, como nós vimos, a luta, ela pode durar, mas ela acaba. Chega agora a hora de José colher o resultado da sua fidelidade, do seu empenho, do seu trabalho. E ele mostra, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. José se iniciou com os 13 anos depois. Gênesis 37, 2, parte A, diz assim, ó: estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, que eu não vou complementar a leitura, 17 anos de idade. E ao contrário do que se ensina por aí, Deus só põe para exercer um ministério, na sua obra, homens e mulheres maduros e experimentados. José começou a governar, quando começou a governar, era alguém capaz de cumprir integralmente os propósitos de Deus. Que nós não temos visto hoje. Nós temos observado que as pessoas, hoje, elas estão agindo de forma diferenciada. Estamos vivendo a época das promoções. As igrejas estão promovendo todo o tipo de culto para chamar as pessoas, para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas para a igreja não é lenço ungido, oração do cruz credo. O que traz as pessoas para a igreja é uma palavra boa, eficaz. O que traz as pessoas para a igreja são obreiros equilibrados, obreiros capazes de ajudar as pessoas nas suas dificuldades. A pessoa entra na igreja tropeçando e sai caindo. A pessoa vem para a igreja buscando paz para a sua alma. E o que se busca fazer? Ensinar esta pessoa a ser uma eterna serviçal. Essa pessoa fica à disposição ou da igreja ou do ministério. Precisamos então entender que as nossas atividades, elas consistem em fazer o bem. Você foi chamado para fazer o bem.
Você foi chamado para produzir bem. Você então tem que olhar sua vida e ver que você trabalha para engrandecimento do nome do Senhor. Não adianta você ser um excelente obreiro na igreja e um péssimo empregado no seu trabalho, um péssimo patrão. Não adianta. Não adianta você ser um excelente profissional e um péssimo obreiro. Não adianta, de forma alguma, você ser o aluno número 1 da sua escola, e quando você chega na igreja, você é o obreiro número 0, o crente 0. Não tem serventia para nada. É aquela figueira que Jesus mandou cortar e lançar no fogo. Não produz fruto, não tem nada. O que então que temos que fazer? Observar certas atitudes das nossas vidas. Você precisa, meu irmão, saber que Deus chamou você e colocou nas suas mãos responsabilidades. Você não pode se deixar levar, não pode se deixar influenciar. Hoje você conversa com o irmão fala uma determinada coisa, imediatamente você anuncia para outro. Os crentes hoje não têm segredo. Hoje todo mundo é boca de enguia, bem escorregadio. Sabe, você chega para um crente e conta a ele, confessa alguma coisa no intuito de desabafar, você tem que ir embora da igreja, às vezes tem que mudar de bairro. Quantas pessoas tiveram seus casamentos destruídos porque foram conversar com o pastor e numa mensagem, numa reunião qualquer da igreja, o pastor anunciou o problema e esculhambou com a vida de pessoas? Quantas pessoas estão hoje numa igreja amargando um problema e não tem coragem de sair para falar com o seu pastor porque sabe que ele é um boca mole? Ele vai anunciar, é a primeira pessoa que vai saber a fofoqueira da mulher dele. Um monte de pastores, maridos de mulheres fofoqueiras, que para poder angariar uma outra igreja dentro da igreja do marido, elas saem anunciando tudo o que sabe dele, porque ele é um boca mole. Ele se deita para dormir e antes de qualquer outra coisa ele tem que anunciar tudo. Ele é influenciado pela mulher. Você vai consagrar irmão fulano? Ah, não acho bom não, eu acho bom irmão cicrano. E aí ele faz o quê? Obedece assim. Fui eu e um amigo no estudo. E aí pregávamos no estudo. E dentro do estudo da pessoa que me sucedeu, ele foi falar sobre as vacas de Bazã. As vacas de Bazã, na Bíblia, representam os maridos, ou melhor, as mulheres que mandam nos maridos. E aí, quando ele chegou e começou a falar das vacas de Bazã na igreja, a primeira coisa que o pastor fez foi puxar o paletó dele e dizer assim: pastor, seu tempo acabou. E aí ele interrompeu, parou, tranquilo. E aí quando nós fomos tomar um café, alguém nos disse assim: sabe por que na hora que se falou das vacas de Bazã o pastor pulou? Porque ele é um homem dominado por uma vaca aqui dentro. Aqui dentro tem uma vaca de Bazã que ele não faz nada sem antes consultar. Ela é uma espécie de adivinha, de pitonisa, de sei lá o quê. Toda vez que alguma coisa que ele vai fazer, ele vai perguntar a ela. Se vai consagrar um obreiro, ela diz: esse não é aquele. E ele obedece exatamente conforme é orientado. Você não pode ter uma vida sendo orientado por irmãos, por amigos, por vizinhos, por marido, por mulher, não. A sua vida, ela tem que ter a orientação de Deus através da Bíblia. E você, como obreiro, você não pode ficar seguindo os passos de outras pessoas. Pare para pensar, meu irmão. Todos nós que aqui estamos, somos despenseiros de Deus. Cuidamos da dispensação das coisas de Deus e, como tal, temos que agir adequadamente. Não se deixe influenciar. Feche sua boca. Não confie seus segredos a qualquer pessoa. Você não tem pastor? Seu pastor é um homem sério, você não o reconhece como um homem sério? Você não reconhece seu pastor como um homem capaz de conservar com ele aquilo que lhe foi passado em confissão? Seu pastor é alguém
que inspira respeito e dignidade, procure-o. Converse acerca da sua vida. Mas os irmãos preferem fazer o quê? Procurar uns aos outros. Obreiros que vivem na casa uns dos outros, sabendo de tudo. E chega na igreja, vem pregar. E quando ele prega, ele não prega por revelação. Ele prega porque ele já ficou sabendo de tudo durante o dia. E aí ele vem e chega, olha, porque, irmãos, aconteceu isso, aí um comenta com o outro, isso foi lá em casa, ele esteve lá e viu. Cadê o respeito? Você é alguém que prega aquilo que Deus te dá e que as pessoas não esperam que vão acontecer. Você tem que pregar não sabendo do que aconteceu. Até quando você sabe de determinadas coisas, você deve evitar de falar para atrapalhar a pregação. Houve uma situação de um obreiro, uma obreira que saiu daqui, não teve problema não. Saiu. A primeira coisa que eu fiz foi pedir aos obreiros, cuidado na hora de pregar, para não falar nada que pareça que está atingindo a irmã. Até porque a irmã não mora aqui, não congrega mais aqui, mas sabia de tudo que se passava aqui. Sabia de tudo que se passava. Chegava, sabia de tudo. Às vezes falava comigo no Face, pastor, isso assim, assim. Eu ficava quieto, não respondia. Sabia. Por quê? Porque alguém falou. Você acha que eu perdi tempo em perguntar? Como é que você sabe? Quem te falou? Não é o meu papel. Ela vai ficar sempre na incógnita. Será que essa irmã é mentirosa? Continua mentirosa como era antes? Então pense assim. Não anuncie nada. Guarde seu segredo. A pessoa quer saber alguma coisa que aconteceu no culto? Venha para a igreja. Não seja você repórter. O culto aconteceu assim. Estou sintetizando o culto para você, tá? Fulano pregou, falou isso. Beltrano falou aquilo. Cicrano cantou assim. Não, não. Como é que foi o culto? Uma bênção. Quem pregou? Fulano. O que foi a mensagem disso? Como é que foi? Só você estando lá para ver. Vai lá para assistir na próxima vez. E no instantinho acaba tudo isso. Deus chamou você para um ministério eficaz, para um ministério abençoado. Deus quer cumprir na sua vida o que Ele prometeu através de sonho, visão, revelação. Então, abra bem o seu entendimento, compreenda perfeitamente a obra de Deus, seja um bom obreiro e Deus te abençoe em nome de Jesus.